Oi, gente, mais um trabalho que eu vou fazer para a loja e eu estou compartilhando com vocês como que eu vou fazer. Voltando àquela ideia da bobina, não é vaso de cimento, mas a gente vai imitar um vaso de cimento. Então, eu pintei, dei 2 demãos de tinta PVA branca, né? Dei 2 demãos, ela já tá sequinha. Fiz um fundozinho aqui, depois eu vou pintar esse fundo de preto, eu tô querendo pintar de preto, lá dentro também eu vou pintar de preto. Mas aqui eu tô querendo fazer com aquela ideia das folhas. Essa folha aqui é feita daquele material de estêncil. Então, só que eu fiz esta folha, mas eu tô achando ela muito grande pro vaso. Então, eu vou recortar para tornar um tamanho menor, ok? Esse daqui. Então, a ideia é riscar. Primeiro eu vou riscar. E depois... Tá deixando com tinta. Vou riscar todinho. E depois eu vou passar com um pincel fino preto. Então vai ficar assim, ó, uma folha sobre a outra. Aqui tá por cima. Ó, sobreposição. Tá certo? Vou fazendo ela todinha. Então, gente, depois de pegar uma folhinha que eu fiz à mão mesmo, eu fui riscando. Aleatoriamente, eu fui inserindo as folhas e riscando aqui. Eu acho que desse jeito facilita mais na hora de pintar, tá bom? Então, enchi todinho, ó. Eu podia fazer inverso, podia pintar todo de preto e depois fazer esses riscos de branco, mas eu vou fazer o branco primeiro e depois eu vou fazer o contrário. Fica 3 conjuntinhos de vaso nesse formato. Então, eu vou pegar a tinta preta aqui. Eu vou usar aqui mesmo na tampinha. E vou cuidar para não sujar minhas mãos. Vou usar um pincel line. Antes de usar, hidrate na água. Tem que estar um pouco líquida a tinta, que ela vai fazer papel de caneta. Se você não consegue trabalhar com pincel, você pode usar uma caneta, tá bom? Mas eu vou usar o pincel. Então, se bem que eu não deveria delimitar aqui com essa área aqui, mas eu vou fazer assim. Essa é uma pintura que está sendo feita atualmente.
Bom, gente, o vaso ficou assim. Eu comecei a usar o pincel, esse pincel aqui, só que eu percebi que além de demorar muito, ele às vezes não ficava bem uniforme, porque esse tipo de pintura ele tem que ficar uniforme. Então eu lembrei que eu tinha esse pincel aqui, ele tem uma ponta bem legal, nem é fina nem é grossa. Aí eu lembrei que talvez ficasse melhor, foi aí que eu usei. Também eu acho que pode usar esse tipo de caneta aqui, que ela dá uma... né? Aqui foi onde eu usei o pincel, porque você não tem muito... você passa num canto, aí corre o risco de sujar no outro, tá? Então ficou assim, todinho. Essa é a ideia de uma folhagem, né? Tá bom?